Olá galera, tudo bem? Meu nome é João, eu sou mediador de História do Polo de Copacabana e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a expansão marítima europeia que acontece ali entre os séculos XV e XVI. Se depois da aula você quiser dar uma acompanhada no conteúdo na apostila, é só pegar o módulo 1 e dar uma olhada no capítulo 4, porque lá vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam para revisar essa matéria, certo? Dito isso, a gente pode começar. Então vamos lá. Uma boa maneira de começar essa conversa é dar uma destrinchada nesse título, Expansão Marítima Europeia. Vamos começar por expansão. Quando a gente está falando de expansão, a gente está falando de um processo de crescimento, de alargamento, que pode se referir às fronteiras, mas pode se referir a algumas outras coisas também. Mas o que importa aqui pra gente é que vocês foquem nesse aspecto de processo, que dá essa dimensão de que as coisas vão se transformando, que novas características vão surgindo, beleza? Seguindo adiante aqui, a gente pega o termo marítima, o que dá a entender que esse processo se deu através dos mares, contra os mares em alguma medida. Isso muito porque, para o europeu desse momento, os mares eram esse lugar de incerteza, de perigo, de morte. E muito por conta disso, esse confronto, por assim dizer, vai ser uma característica muito significativa do processo, permitindo que os europeus alcancem novos territórios, ou então territórios com os quais eles já tinham contato, mas de vias diferentes, e impactem significativamente as relações entre os continentes. Por fim, a gente chega aqui ao termo europeia, o que significa dizer que foi um processo realizado pelos europeus. O que, enfim, pode parecer um pouco óbvio, mas dá a gente a oportunidade de comentar duas coisas. A primeira é que, se a gente está falando da expansão marítima europeia, a gente está tomando aqui os europeus como referencial dos contatos. Mas é importante prestar atenção que, às vezes, aquilo que a gente poderia descrever como uma novidade ou uma descoberta é, na verdade, dia a dia, é algo ordinário para os povos que eles vão encontrar. A experiência desses povos e a experiência dos europeus é muito diferente, e isso, inclusive, vai causar alguns probleminhas aí de dificuldade de contato. A segunda coisa que é importante destacar é que, embora em algum momento grande parte da Europa tenha se envolvido nesse processo, aqui, por uma questão de restrição de tempo, a gente vai focar no caso do Reino de Portugal, primeiro a se lançar nessa expansão. Ah, e não custa lembrar, se a gente diz que vai tratar ali dos séculos XV a XVI, significa que a gente vai falar do intervalo dos anos 1401 a 1600, período ali em que vão acontecer as transformações mais significativas do processo de expansão marítima. Agora, antes que a gente possa avançar, vamos fazer uma anotação rapidinho ali na lateral. Eu quero que a gente destaque aquele caráter de processo que eu falei com vocês quando explicava a expansão. Vamos colocar assim: características e interesses se desenvolvem no decorrer do processo. Pronto, agora a gente pode prosseguir com a nossa matéria. Bom, agora que a gente já definiu a expansão marítima como esse processo de alargamento das fronteiras que acontece através dos mares e é realizado pelos europeus, e definiu também que a gente vai falar do caso dos portugueses, a gente precisa falar um pouquinho sobre esses caras para melhor contextualizar a nossa análise depois. Falando sobre os portugueses, significa falar também sobre o processo de reconquista da Península Ibérica, que vai ali de 1080 a 1492 e é o momento em que os europeus vão retomar o controle da península dos muçulmanos, e também o momento em que vários novos reinos vão surgir. Repara aí nesse mapa de 1150 que Portugal já está ali presente. Agora, o mais importante nesse momento é reparar que esses reinos se formam na luta contra os muçulmanos. E isso vai acabar adquirindo um peso de identidade muito grande para eles. Mas repara bem que o mapa está indicando que eles continuam avançando. Se a gente faz uma pausa, troca o mapa e avança para o ano de 1275, a gente pode perceber que os reinos de Portugal, Leão, Castela e Aragão já têm territórios muito maiores que eles construíram justamente avançando sobre os domínios muçulmanos. O conflito, a reconquista, vai até 1492, quando Leão e Castela conseguem finalmente expulsar o final dos muçulmanos da Península Ibérica. Mas se a gente olha bem para esse mapa, em 1275, a gente pode perceber que o território de Portugal já está consideravelmente definido. Agora, o mais importante é perceber que ao longo desse período, por conta dessa extensão territorial, o rei de Portugal foi conseguindo concentrar algum poder por meio do estabelecimento de relações de vassalagem com outros nobres. E, para além disso, ele foi também pouco a pouco se apropriando de algumas das atribuições desses caras, especialmente da cobrança de impostos. O que é importante a gente marcar, porque significa que, ali no final do século XIII, em comparação com outros reinos da Europa, o reino de Portugal já apresentava um quadro de relativa centralização do poder. E esse poder vai permanecer assim, pelo menos ali até 1383, quando a gente vai ter o início da chamada Revolução de Avis. O problema todo vai acontecer porque o rei português vai morrer sem deixar um herdeiro adequado ao trono.
Isso vai acabar gerando uma crise sucessória que vai se estender até que o rei de Castela decide que tem o direito de reivindicar o trono português. Essa confusão vai acabar gerando uma divisão na população portuguesa. Uma parte favorável à unificação com Castela sob um novo rei. Outra parte favorável à manutenção da independência de Portugal. Essa galera favorável à independência acabou encontrando na figura de João, mestre da Ordem de Avis, alguém aceitável para ocupar o trono, e apoiou ele na luta contra o rei de Castela, no que acabou resultando na vitória, na manutenção da independência e no início de uma nova dinastia, a dinastia de Avis. Esse momento é importante para a gente por conta de dois motivos. Primeiro, porque representa a afirmação da monarquia portuguesa, tanto externamente, com a vitória sobre um inimigo supostamente mais poderoso, quanto internamente, na medida em que a guerra dá cabo de boa parte dos inimigos da coroa. E segundo, porque essa virada para o início da dinastia de Avis marca também o início de um período de grande estímulo às navegações, o que certamente vai ser muito significativo para o desenvolvimento do processo de expansão marítima. Com isso, a gente está quase pronto para avançar com a nossa aula, mas antes disso é importante a gente fazer duas anotações rapidinho ali do lado. Primeiro, a gente precisa marcar que os reinos ibéricos se formam justamente na luta contra os muçulmanos. E segundo, é importante a gente marcar que é durante esse processo que Portugal vai centralizando o seu poder e que uma nova dinastia que vai surgir ao longo do século XIV vai inaugurar um período de grande estímulo às navegações. Pronto, com isso a gente pode avançar. Antes de a gente falar efetivamente sobre a expansão marítima, eu queria conversar com vocês sobre um texto chamado Os Lusíadas, escrito por um cara chamado Luís de Camões, que foi um poeta e soldado que perambulou um bocado por essas novas fronteiras que Portugal estabeleceu. Nesse texto, a expansão marítima desenvolve um papel muito importante, como vocês talvez possam perceber nesses trechos que eu recortei das primeiras estrofes do poema. Neles a gente pode ver que o Camões diz que por mares nunca antes navegados, em perigos e guerras esforçados, os portugueses vão construir um novo reino. E ele fala também sobre as memórias gloriosas dos reis que foram dilatando a fé e o império pelas terras viciosas da África e da Ásia, que então eles andariam devastando. É claro que esse texto é uma idealização que não abarca a complexidade das relações que se desenvolveram ao longo da expansão marítima, pintando os portugueses como heróis e os outros como inimigos ou obstáculos no seu caminho que justificariam esse heroísmo. No entanto, a ênfase dada na fé e a caracterização negativa das terras da África e da Ásia chamam a atenção, dilatando a fé sobre as terras viciosas de África e Ásia. Vocês lembram do que a gente falou sobre a formação do Reino de Portugal? Por que será que as terras de África e Ásia são marcadas como viciosas nesse momento? Será que a gente consegue estabelecer uma relação entre esses dois pontos? Vamos fazer o seguinte, vamos avançar com a nossa apresentação para efetivamente começar a falar sobre a expansão marítima portuguesa e então desvendar esse problema. Pronto, os portugueses e as grandes navegações. A gente coloca aqui um mapa, a Europa, a Ásia, a África podem ser identificadas, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico também, e agora um barquinho. Bom, quando a gente começa a falar de expansão marítima e pergunta por que os europeus teriam tido esse trabalho todo para chegar até as Índias, a gente geralmente recebe como resposta as especiarias. No entanto, se em vez de tentar analisar o processo pelo como ele resultou no final, a gente parar e olhar para como as coisas vão se desenvolvendo, a gente vai perceber que antes mesmo das especiarias, uma série de outras questões se apresentavam para os portugueses. Para começar então a falar sobre como tudo isso aconteceu, a gente precisa falar primeiro sobre a conquista de Ceuta, em 1415. Ceuta era uma cidade muito relevante do norte da África, e uma série de motivos podem ser elencados para tentar explicar o porquê os portugueses tentaram conquistá-la. Alguns vão falar em motivações econômicas, porque ela era um entreposto comercial importante, outros vão destacar o aspecto estratégico, por causa da sua posição ali na saída do Mediterrâneo e tal. Mas mais importante do que isso é perceber que, ao conquistar Ceuta, os portugueses não estavam fazendo muito mais do que eles faziam antes. Eles estavam lutando contra os muçulmanos. Assumir que a expansão começa nesse ímpeto guerreiro, violento e religioso talvez possa parecer um pouco estranho para a gente, ou pelo menos eu espero que pareça. Mas nessa época, em 1415, vocês têm que lembrar que a reconquista ainda estava acontecendo. Então aquela ideia da luta do cristão contra o muçulmano era muito presente. E vale lembrar, Portugal, como a gente falou, se forma nessa luta. Para além disso, a gente pode retomar o texto do Camões, que já mais para o final do século XVI falava, como a gente viu, nas terras viciosas da África e da Ásia. Lembra daquele viciosas? Pois então, a África e a Ásia foram duas das regiões pelas quais o islamismo se espalhou de maneira mais impressionante.
Quando a gente pensa nisso e coloca lado a lado essas informações, esse ímpeto de violência e fé passa a fazer um pouco mais de sentido para esse período. E é por isso que a gente pode marcar que a conquista de Ceuta em 1415 tem uma relação com o zelo na luta contra os muçulmanos. E ela vai acontecer como uma expansão, como uma continuidade da reconquista que vinha acontecendo na Península Ibérica ainda nesse momento. Isso não quer dizer que os outros fatores não podem ter tido alguma influência. O aspecto econômico pode ter tido um peso, embora se discuta o quanto os portugueses sabiam das riquezas de Ceuta antes de chegarem lá. O aspecto estratégico, a mesma coisa. A gente poderia ainda elencar interesses específicos dentro da sociedade portuguesa, como, por exemplo, o rei que buscaria aumentar o seu poder, ou então os nobres que buscariam prestígio nesse momento. Seguindo adiante, a gente pode destacar que o zelo na luta contra os muçulmanos implicava num outro objetivo dos portugueses enquanto avançavam sobre a África: encontrar o Preste João, um rei mítico católico que poderia ajudá-los na luta contra os seus inimigos, atacando-os pela retaguarda. E embora não fosse de todo absurdo imaginar um soberano cristão na África, o pouco conhecimento dos portugueses sobre os centros sul-africanos e sobre a Ásia, bem como a experiência do cristianismo europeu, vão ter um peso muito grande no como eles vão imaginar esse contato. Voltando agora para Ceuta, mas deixando um pouco de lado a questão da religião, a gente pode destacar que a conquista da cidade abriu os olhos dos portugueses para a possibilidade de alcançar o ouro da Guiné. O ouro era um produto de grande relevância para os portugueses nesse momento, mas que era também especialmente escasso. Assim, a partir de 1419, os portugueses vão começar a desempenhar uma série de expedições militares às costas do Império Muçulmano da Merínia, esse aí representado pela bandeirinha quadrada, indo cada vez mais em direção ao sul e ao limite do que eles conheciam sobre o continente africano. Mas o avanço nesse período era consideravelmente lento. Não apenas porque os portugueses, guiados por Dom Henrique, parassem o tempo inteiro para fazer expedições contra os muçulmanos e outros africanos da costa, mas também porque o Atlântico era, nesse momento, esse lugar de incerteza, de morte, de perigos inimagináveis e incompreensíveis. O fato é, mesmo contando com experientes navegantes de Portugal, de Castela, de Gênova e de outros cantos da Europa, mesmo contando com as informações conseguidas junto aos muçulmanos, não é antes de 1434 que os portugueses vão cruzar o Cabo Bojador, que fica ali, na verdade, umas 4 bolinhas, talvez, acima de onde o navio está representado no mapa, e que marcava o limite entre o conhecido e o desconhecido. Mesmo após essa passagem, a progressão em direção ao sul ainda era consideravelmente lenta. À altura da morte de Dom Henrique, em 1460, a presença dos portugueses na Guiné e na costa sul do Saara ainda era relativamente recente. Esse Dom Henrique que a gente falou anteriormente, mas não explicou quem era um nobre da família real portuguesa que durante a sua vida estimulou constantemente tanto a expansão marítima quanto a luta contra os muçulmanos. Após a morte de Dom Henrique, é primeiro pelas concessões de Afonso V e depois pelas expedições organizadas por João II que a costa da África vai continuar sendo explorada, de modo que em 1482 os portugueses alcançam 2 marcos importantes. Primeiro, a chegada na foz do Rio do Congo, que vai permitir o contato com o Reino do Congo. E segundo, o estabelecimento da fortaleza de São Jorge da Mina, que vai permitir que os portugueses desviem de modo constante o ouro do comércio transsaariano. Embora a maior parte dos produtos conseguidos no contato com as sociedades africanas fossem monopólios do rei de Portugal, cada vez mais, conforme as posições portuguesas foram se consolidando pela costa, essas viagens pareciam mais interessantes para os comerciantes que ficavam lá em Portugal. Nesse momento, dobrar a costa da África pelo sul e se colocar no caminho para as Índias já se apresentava como uma ideia interessante no horizonte, fazendo com que diversos setores da sociedade portuguesa investissem para fazer isso acontecer. É assim que em 1488, poucos anos depois de ter atingido a foz do Rio do Congo, os portugueses vão chegar ao extremo sul da África, contornando aquele que ficaria então conhecido como o Cabo da Boa Esperança, entrando no Oceano Índico antes de fazer o retorno para ir contar as boas novas para o rei de Portugal. Agora, atenção! Essa primeira linha que a gente marcou no mapa compreende todo o processo da expansão marítima lá desde 1415 até 1488, com diversas viagens e diversos navegantes. As próximas 2 linhas vão ser um pouco diferentes. A primeira vai marcar apenas a viagem de Vasco da Gama. A segunda vai marcar apenas a viagem de Pedro Álvares Cabral. Bom,
Dito isso, a gente já pode começar a falar sobre a expedição do Vasco da Gama. E a primeira coisa que a gente tem que destacar é que, embora após 1488 já não houvesse nenhum obstáculo evidente para a tomada do caminho em direção às Índias, ainda vai levar quase 10 anos para que a expedição do Vasco da Gama saia de Portugal, cruze o Atlântico em direção ao sul, dobre o Cabo da Boa Esperança e atinja a costa oriental da África. Lá então, Vasco da Gama se depara com a rica e bem estabelecida rede de comércio do Índico, além de travar contatos com reinos da costa oriental africana na expectativa de conseguir indicações que o levassem até as Índias, onde ele finalmente chega em 1498. E embora Vasco da Gama, não estando de posse de ouro suficiente, não tenha conseguido estabelecer boas relações com os soberanos das Índias, a sua viagem de retorno para casa trouxe a segurança de que o caminho era possível e também informações sobre como os portugueses conseguiriam aquilo que eles mais desejavam. E é assim que em 1500, melhor preparado e à frente de uma poderosa esquadra, Pedro Álvares Cabral sai de Portugal, cruza o Atlântico Sul, faz uma parada na América onde os espanhóis haviam chegado alguns anos antes, cruza o Cabo da Boa Esperança, chegando na costa oriental da África, de onde ele partiria diretamente para as Índias. Embora a viagem de Cabral tenha tido muitos problemas, a sua chegada nas Índias marca o início da consolidação portuguesa na região, que não pararia por aí, se estendendo também à China e ao Japão, por exemplo. Assim, para além do marco representado pela chegada na América, o que a gente precisa destacar sobre a viagem do Cabral é a inserção efetiva nas redes de comércio do Índico e do Pacífico, que ao longo do século XVI vai garantir muita riqueza para o rei e para diversos setores da sociedade portuguesa. Ok, com isso a gente está quase pronto para ir para o próximo slide. A gente só precisa antes marcar quais foram os interesses que moveram os portugueses ao longo desse processo. E a primeira coisa que a gente precisa destacar é o zelo na luta contra os muçulmanos, que também pode aparecer como esse espírito cruzadístico, que move os portugueses para atacar Ceuta e faz com que eles continuem avançando pela costa da África. A segunda coisa que a gente precisa destacar é o ouro da Guiné, principal estímulo para os portugueses cruzarem o Cabo Bojador, e ao qual vem se juntar diversos outros produtos que vão ser negociados na costa da África, como por exemplo o marfim ou os escravizados, que vão ganhar um peso ainda maior quando a colonização da América se tornar mais efetiva. A terceira coisa que a gente precisa destacar é a busca pelo mítico Preste João, de quem os portugueses esperavam não apenas ajuda na luta contra os muçulmanos, mas também muitas riquezas. E por fim, a quarta coisa que a gente precisa destacar é a busca pelas especiarias das Índias, que representavam uma oportunidade de desviar parte da riqueza que recaía sobre as cidades italianas para o Reino de Portugal. Bom, com esses interesses determinados, a gente já pode avançar para a última parte da nossa aula, em que vale a pena dar uma breve recapitulada. Quando a gente falou sobre expansão, a gente destacou que é um processo em que as características vão se desenvolvendo ao longo do tempo, bem como os interesses dos indivíduos que tomam parte dele. Para além disso, agora focando de novo no Reino de Portugal, a gente trabalhou o processo de formação e centralização do poder nesse território, relacionando esses com o processo da expansão marítima. Por fim, a gente destacou os interesses que levaram os portugueses a se lançarem sobre o mar. Agora, antes de parar de falar sobre os portugueses, a gente precisa destacar como esse processo da expansão marítima acabou envolvendo diversos setores da sociedade, fosse no financiamento, na produção ou no abastecimento das viagens, fosse no trabalho braçal ou na direção dos navios, fosse em funções realizadas em Portugal ou nas novas fronteiras, fosse contribuindo para desenvolver o processo ou usufruindo dos benefícios que ela trouxe para o reino. O ponto é que a fé, o desejo de prestígio ou riqueza, ou até mesmo a luta pela sobrevivência, contribuíram para mobilizar reis, nobres, mercadores e populares. Mas, enfim, deixando de lado os portugueses, o que a gente precisa destacar é que esse processo de expansão marítima, que levou ao alargamento das fronteiras lusitanas no mundo, foi logo acompanhado pelas demais coroas europeias. Em 1492, a Espanha chega à América, e ao longo do século XVI, França, Inglaterra, Holanda e outros vão desafiar as possessões portuguesas, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Enfim, o que a gente precisa apontar também é que a expansão marítima, através de seus navegadores, conquistadores, mercadores, missionários, foi responsável por promover uma maior integração em diversas redes de contato do mundo, fosse pelo estabelecimento de relações pacíficas ou violentas, fosse pelo estabelecimento de relações de cunho político, econômico ou cultural. Bom,
Agora, para a gente terminar mesmo, a gente só precisa fazer uma questão rapidinho. Então vamos lá, para o texto da questão, sem perder tempo. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa àqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de: letra A, gosto pela aventura; B, fascínio pelo fantástico; C, temor do desconhecido; D, interesse pela natureza; e E, purgação dos pecados. Bom, esse é aquele momento que você dá um pause no vídeo para poder pensar, se você quiser, sobre a resposta, ok? O que eu vou assumir que você já fez. E aí agora a gente pode começar a discutir. Então vamos lá. Embora eu tenha enfatizado um tipo de sentimento perante o mar e as viagens, a expansão marítima ela era muito plural em alguma medida, e ela comportava diversos tipos de sentimento também. De modo que várias dessas respostas poderiam ser válidas, salvo pelo fato de que a gente tem um texto. E esse relato em específico, ele contém um desses sentimentos de maneira muito clara. Repara bem, ele fala dos perigos, ele fala dos acidentes, ele fala de algo pavoroso. É um sentimento muito claro, né? Embora a gente pudesse falar em outras situações de gosto pela aventura, de fascínio pelo fantástico, até de interesse pela natureza e tudo mais, aqui é muito claramente um temor do desconhecido que está aparecendo. O medo representado pelo mar, o perigo de se perder, de morrer e de, enfim, ser esquecido, ser perdido por aí. Feito? Bom, gente, esse era o exercício que a gente tinha para fazer. Eu espero que vocês tenham curtido a aula e compreendido o conteúdo, mas não deixem de dar uma revisada na matéria e fazer os exercícios da apostila. Com isso, eu acho que eu posso me despedir, então eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!